Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na tela da BMC, então chega mais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa edição do nosso Boletim da Tarde desta quarta-feira, dia 11 de junho de 2025. Eu sou Rafael Lara e estaremos juntinhos aqui nesses próximos minutos para a gente poder fazer um giro sobre todo esse mercado, né? Esse mercado que está sendo marcado pelo quê? Pela volatilidade e reações aos dados externos e também internos. O Ibovespa hoje abriu em queda a sessão, né, em 0,5% ali de queda, aos 135.600 pontos, né, refletindo a cautela dos investidores diante da inflação norte-americana que veio abaixo do esperado e das negociações comerciais entre Estados Unidos e China. No decorrer da manhã, o índice ensaiou uma recuperação e chegou a superar os 137 mil pontos, sustentado principalmente pelas ações da Petrobras, que se beneficiaram de um alívio nos preços internacionais do petróleo. Ao fechar, o Ibovespa, ao caminho de fechar, né, ele anota aí uma leve alta, ali na casa do 0,1%, chegando aos 136.500 pontos. Mas isso, obviamente, pode mudar até o fim do dia, lá quando a gente for olhar o nosso closing nas 4h30 da tarde, né? Eu e você e eu estaremos ao vivo juntos aqui no nosso fechamento do mercado. O volume financeiro hoje é na casa dos 5 bilhões de reais, isso não é nada muito descomunal. No mercado de câmbio, o dólar comercial recuou 0,7%, graças aos dados de inflação dos Estados Unidos, e está cotado aos 5,53. R$ 5,53. Né? Os setores de petróleo e gás foram os que mais subiram, enquanto a siderurgia fica sob pressão pelas discussões tarifárias norte-americanas. E para eu poder falar sobre tudo isso, deixa eu chamar meu grande amigo Marcos Labarthe, que é fundador da GT Capital, que está com a gente aqui novamente nessa quarta-feira no nosso Flash News. Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso Flash News. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos os telespectadores que estão nos ouvindo. Vamos juntos nessa, vamos juntos. Vamos começar então sobre esses dados de inflação, né? Porque a galera até pergunta, fala, poxa, mas eu não entendo, como é que dado de inflação dos Estados Unidos faz preço no nosso mercado? Por que o nosso mercado vem com mau humor? Já não basta a gente ter um mau humor lá de Brasília, que está num monte de coisa acontecendo, ainda tem que ficar de olho no dado de inflação dos Estados Unidos. Então me conta, por que isso importa tanto para o investidor e como é que você viu esses dados de inflação? Perfeito. Bom, Rafael, o mercado hoje está meio morno de notícias, mas o principal dado era realmente o PCI agora às 9 da manhã, porque o mercado ele queria saber a que pé anda a inflação nos Estados Unidos. Lembrando que ela é tão importante porque através da inflação, dos dados da inflação, o Banco Central norte-americano ele vai fazer alguns ajustes na taxa de juros. E a gente sabe que alta ou baixa da taxa de juros na principal economia mundial afeta investidores, porque ou eles vão alocar mais recursos nos Estados Unidos, ou eles vão tirar um pouco da renda fixa e alocar na renda variável. Então, quanto menos risco tiver, mais oportunidades vai ter na renda variável. Então, conforme o PCI saiu igual, um pouco melhor do que a gente aguardava, a gente viu a Bolsa norte-americana apresentando bons sinais, subindo, e eu acho que o início da Bolsa brasileira, que foi um pouco mais negativa, ela começou a querer ensaiar uma melhora conforme viu os dados lá nos Estados Unidos. Uma coisa que você lembrou, que talvez vai ser algo que diariamente a gente vai ter que estar acompanhando, obviamente, é a disputa das tarifas nos Estados Unidos, porque conforme tem um possível acordo com a China, isso obviamente vai dar uma melhorada no cenário e uma clareada no cenário internacional, que obviamente pode ver uma economia desacelerando, a economia mundial desacelerando, né, conforme vai tendo uma piora aí nessas negociações entre China e Estados Unidos. Petrobras vem ajudando bastante a Bolsa no dia de hoje, né? O Brent subindo em 1,60 puxa a Petrobras para cima. Uma outra notícia também já no cenário nacional é com o Braskem, né? Presidente da Petrobras dizendo que ela quer estar mais, digamos assim, mais próxima da administração da Braskem, lembrando que a Petrobras tem um percentual muito alto como acionista, né? E lembrando também que um dos maiores investidores, pessoa física no Brasil, que é o Tanuri, também tem toda essa possibilidade aí de levantar recursos para estar comprando uma fatia da Braskem. Isso, hoje o papel está caindo 2%, mas é uma ação que já vem apanhando bastante aí
nesse 2025 pode ter uma reviravolta. Mas, fora isso, um cenário mais normal da Bolsa de Valores no dia de hoje, Rafael. Perfeito. E aí, exatamente nessa lógica, eu queria até destrinchar algumas coisas. Ainda voltando um pouco sobre os Estados Unidos, a gente está falando desses dados de inflação, a grande expectativa da galera não é só em relação aos dados de inflação lá fora, mas também como é que o Jerome Powell vai olhar para isso, né? Porque o Jerome Powell apelidado carinhosamente aqui pelo nosso programa de Serginho Groisman dos Estados Unidos, ele tem a expectativa aí de cortar esses juros já faz algumas super quartas já, então faz já ano já que o investidor está esperando isso, e não rola, e tudo isso em relação a dados. Ele fala, gosto de dado, quero dados de inflação e emprego, inflação e dado de desemprego. Então, como é que você acha que o Jerome Powell vai olhar para esses dados? Isso gera um certo otimismo ou pessimismo, ou a gente fica meio neutro, tipo, tudo bem, mais uma vez o Federal Reserve vai manter essa taxa de juros do jeito que está, igual nas últimas 850 reuniões aí já. Eu vejo que num passado recente, o Banco Central norte-americano, ele penou, né? Lembra quando a taxa de juros começou a subir na época do Guedes, que ele começou a subir a taxa de juros, os Estados Unidos não fez isso, e naquela época foi muito negativo para a imagem do Banco Central norte-americano, né? Então eu vejo que de uma maneira mais técnica, eles querem ter absoluta certeza. Eu acho que na fala dele, algumas vezes ele disse, eu quero ter absoluta certeza, eu quero ter mais certeza, né? Então nota-se que ele quer ter dados mais concretos para tomar uma decisão. A gente sabe o quanto que os Estados Unidos vêm se endividando nesses últimos 8 anos, né? O endividamento batendo recorde nos Estados Unidos não é nada bom para o contribuinte norte-americano. E Trump, desde o início do mandato dele, também é uma bandeira que ele levanta, né? De ter menos gastos, e uma das possibilidades, obviamente, se a taxa de juros baixar, ajuda bastante o governo Trump, porque ele vai pagar menos juros no final do dia, né? Mas a gente também sabe, né, como foi feito aqui no Brasil, de uma maneira política, tentar baixar a taxa de juros. A mesma coisa não deve ser feito nos Estados Unidos, porque se isso acontecer, a gente pode estar vendo aí um rebote, né, de uma maneira negativa em outros setores da economia nos Estados Unidos. Então, acredito que ele quer ter mais certeza para tomar atitude, e isso vai fazendo com que postergue qualquer tendência de queda. Se a gente for ver, né, as duas últimas reuniões, foi mais claro, dizendo que essa queda não iria acontecer tão rapidamente, né? Então, a gente vem postergando, e a gente daqui a pouco vai completar um recorde aí de tempos do qual o governo americano não faz nenhuma mudança aí na sua taxa de juros. Então, enquanto as coisas vão acontecendo de uma maneira que ele não tem uma certeza, e também sabendo que talvez essa guerra de taxas, né, entre dois países faça também com que a economia desacelere, pode ser que ele não precise tomar uma decisão de baixa taxa de juros para fazer esse ajuste, e sim essa guerra tarifária possa fazer com que a economia americana perca um pouco de força e desacelere. Perfeito. Agora, só para a gente dar uma pincelada em relação aqui ao Brasil, né, que no Brasil, apesar de hoje a gente não ter tantas notícias da quarta-feira em relação ao nosso mercado brasileiro, a gente tem ainda alguns assuntos a discutir, entre eles IOF e a incerteza fiscal aí nesse radar. Como é que você avalia, Marcos? Como é que você acha que essa discussão vai acabar se destrinchando aí no fim das contas? Porque rolou a pizza do domingo, não chegaram a um tamanho acordo, né? Tem a alternativa do governo que ainda precisa passar pelo Congresso e tudo mais. Então, como é que você avalia tudo isso e como é que o investidor pode olhar para isso? Bom, Rafael, envolvendo o Brasil, eu te confesso que eu, como uma pessoa muito otimista, estou um pouco pessimista envolvendo as decisões econômicas no Brasil. De todas as incertezas que a gente tem no Brasil,
a única certeza que a gente tem é que no fim do dia, quem vai pagar a conta somos nós. Então, eu vejo com muito ceticismo quando o Haddad fala que ele vai negociar, que vai articular sobre baixa de gastos no governo. O que parece é que para subir, né, taxas é muito fácil, é muito rápido. Agora, para negociar, para articular, né, diminuição nos gastos, que era o que deveria ser feito, está muito difícil. Então, olhando também, né, a fala que teve no domingo, né, dos presidentes do Senado e da Câmara, que não vão querer também abrir mão dos incentivos que né, os impostos geram, né, para uma série de valores que são repassados para os congressistas. Eles não vão querer abrir mão disso. Essa parte de o Haddad ter falado dos super salários também são palavras ao vento, porque todo mundo sabe que tem que ser ajustado isso, mas ninguém toma nenhuma atitude. E o que fica mais fácil para o governo atual e menos impopular, talvez, é tentar aumentar os impostos em operações financeiras, esquecendo que essas operações financeiras fomentam muitos negócios, né, como a LCA e a LCI, fomentam muitos negócios em duas áreas que são áreas que empregam bastante no Brasil. Então, eu estou bem ceticista sobre o lado Brasil. Vejo que o governo atual ele está com poucas ações para realizar que a gente possa ver de benefício e que possa refletir aí na Bolsa de Valores, enquanto o Brasil gasta mais do que ela arrecada, enquanto a classe média, que já está complicado, continua pagando mais impostos, a gente, infelizmente, não vai ver um cenário positivo para o Brasil. Perfeito, Marcos. Queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso Flash News de hoje e te chamar para próximas vezes aqui, hein? Rafael, me convida. Eu não estando viajando, estarei junto com vocês. Show de bola, show de bola. Obrigado, Marcos Labarte, fundador lá da GT Capital, conosco aqui no nosso Flash News desta quarta-feira. Bom, pessoal, 4h30 da tarde, estamos o closing aqui com o fechamento do mercado ao vivo. Eu, você e eu no jornal mais divertido, informativo e interativo da TV brasileira, tá certo? Espero por todos vocês. Até logo. Tchau, tchau.